de Simão, e a mãe da esposa de Simão estava cometida de uma febre altíssima, e eles rogaram por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e levantando-se imediatamente, os serviu. Amém? Toma assento. Orando acerca dessa noite, Deus ele me visitou com essa palavra. E nessa visita, Deus me fez entender que há dois ambientes. Versículo 38 do capítulo 4 fala de dois ambientes. O primeiro ambiente é a sinagoga. E o segundo ambiente é o ambiente da casa de Simão. Então, o primeiro, sinagoga. O segundo ambiente é o ambiente da casa de Simão. Só que eu percebi que a realidade do primeiro ambiente, sinagoga, não é a mesma realidade do segundo, casa de Simão. Se a realidade do primeiro ambiente não é a mesma realidade do segundo ambiente, há quantas realidades aqui no texto? Duas. Há quantas realidades? A realidade da sinagoga e a realidade da casa de quem? Simão. Diego, por que duas realidades? Porque quando a gente lê o versículo 38, Jesus, ele, a princípio, não está presente na casa de Simão. Ele está presente na sinagoga. Repito, a princípio, Jesus, ele não está presente na casa de Simão. Ele está presente na sinagoga. Contextualizando, eu posso chamar esse primeiro ambiente, sinagoga, de igreja. Tem louvor, oração e tem palavra. Repito, louvor, oração e palavra. Eu posso chamar esse primeiro ambiente de igreja. Aqui tem louvor, oração e tem também a palavra. Normalmente a gente fica dentro desse primeiro ambiente 2 horas e alguns minutos. Mentira ou verdade? Encerrando o culto, nós vamos retornar para a nossa casa. Talvez a nossa rotina é essa: casa, igreja, igreja, casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, escola, escola, casa. A nossa maior vivência e convivência é dentro da nossa casa. Temos a realidade da igreja, mas a gente também tem a realidade da nossa casa. A realidade da sinagoga é uma, a realidade da igreja é uma. Só que a realidade da casa de Simão, ela é outra. Por que ela é outra? Porque no versículo 39, quando Jesus entrou na casa de Simão, o texto diz lá em Marcos 1, a partir do versículo 29, que ele toca na palma da mão da sogra de Simão e ele repreende a febre. Repito, ele toca na palma da mão direita e ele repreende. Através desse repreender, Deus me fez entender que Simão, ele vive uma realidade diferente da realidade da sinagoga. Por quê, Diego? Porque quando a gente lê o Novo Testamento, há 3 relatos de febre. Quantos relatos? O primeiro, a sogra de Pedro. E sogra é bênção, amém? Foi tão fraco esse amém. Sogra é bênção, amém? Amém. O segundo relato, Evangelho de João, capítulo 4. O oficial do rei foi até Jesus
Sabe o que o oficial do rei diz? Senhor, o meu filho está sofrendo de uma febre altíssima. Venha na minha casa, libere uma palavra. Jesus diz, eu irei até a sua casa, mas ele interrompe Jesus e diz, não é necessário. Libere uma palavra. E eu creio que através dessa palavra, a febre vai embora e meu filho será curado. Meu filho vai ser curado. Quando o oficial do rei chegou em casa, que estavam na casa dele, vou relatar para ele algo incrível. Meu amigo Evandro, eu não sei o que aconteceu. A febre foi embora. E a saúde do seu filho foi restaurada. Só que o oficial do rei é detalhista. Ele diz, que hora foi isso? São que horas? 9h05. Quando Jesus liberou a palavra, ele gravou o horário. Quando ele chegou na sua casa, quando as pessoas relataram o horário da cura, sabe de quem ele lembrou? Jesus. Jeremias capítulo 23, versículo 23, ele diz que o mesmo Deus que opera com os de perto é o mesmo Deus que também visita os de longe. Então Jesus, ele liberou a palavra de cura, e essa palavra de cura chegou até a casa do oficial do rei. Esse é o segundo relato. Terceiro relato de febre, Atos 27, 28, Mar Adriático. Paulo chegou numa ilha chamada Malta, e lá em Malta tem um homem chamado Públio. O pai dele está com o sangramento e sofrendo de uma febre altíssima. A serpente picou, mesmo com a mão ferida. Paulo estendeu a mão sobre o pai de Públio, repreendeu a febre. Na hora, acabou o fluxo de sangue. O sangue estancou e a febre foi embora. Qual é a diferença do primeiro, o segundo e o terceiro? É que no segundo relato, Jesus libera a palavra de cura, mas não repreende. No terceiro relato, Paulo impõe as mãos, mas ele não repreende. Mas lá na casa de Simão Pedro foi diferente. Jesus toca e ele repreende. Só que essa mesma expressão, repreendeu, aparece também em Marcos 4, a partir do verso 35. Quando Jesus está saindo ali das margens de Cafarnaum e indo para Gadara, no meio do lago, Evandro, temporal de vento. Os discípulos ficaram desesperados, acordaram o mestre. Ele levanta, estende as mãos e repreende. Aí vem a bonança. Essa mesma expressão repreendeu também aparece lá no capítulo 5 de Marcos, em Gadara, região de Decápolis. Aquele homem tinha aproximadamente dentro dele 6.000 demônios. Quantos demônios? Pouca coisa ou muita coisa? Muita coisa. Então, pelo fato de Jesus ter entrado e repreendido a febre, essa febre é de cunho espiritual. 36 é febre? 37 é febre? 38, 39, 40. O que é a febre? Quando o corpo estranho entra, um vírus ou uma bactéria, o nosso sistema imunológico vai entrar em ação, começa a combater. Não tendo a capacidade de combater, pastor Fernando, manda uma mensagem para o corpo, que é a febre. E essa mensagem é profunda. Estamos precisando de ajuda. Quando as minhas células de memória não reconhecem o inimigo, percebendo que ele é novo e forte, manda uma mensagem para quem está de fora, através da elevação da temperatura corporal, que é a febre. Nós estamos precisando de ar. Só que a febre não fala de uma guerra externa. A febre fala de uma guerra aí. Só que normalmente quando alguém está com febre, a gente quer dar uma de médico, de pirona. Antigamente, molhar um paninho, colocar aqui, ó, na testa. Só que hoje é diferente, né? A gente pega, leva na UPA, chegando lá o médico já passa a medicação. Não, se está com febre tem que fazer o quê? O exame. Eu acho que aqui perto tem alguma UPA?
Pacheco, é melhorinho o resultado do exame, né, irmãos? É melhor? É de 1 hora para cima. Depois do exame, o médico olha e prescreve o remédio. Está entendendo que para ele descobrir o que eu tenho, ele precisa de um aparelho? Só que naquele tempo não tinha, pastor. Eu vou além. Não é físico, é espiritual. Só que para de fato a gente enxergar a bactéria ou vírus, nós precisamos de mecanismo para aproximar. A olho nu a gente consegue ver? Não. Aí Deus me fez entender que aquilo que entrou na casa de Simão, a olho nu, tem como ver, gente. Na verdade, ele só vai se manifestar quando a sogra está em cima de uma cama. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz: aquele que está de pé, cuide, para que não. Então quem estava de pé, agora está em cima de uma cama. Só que nem Pedro, nem esposa e nem a sogra conseguiram enxergar o inimigo que entrou dentro da casa. Por que não, Diego? Porque se o inimigo entrou e eles não perceberam, eles não estão sensíveis ao ambiente. Exemplo, Jó capítulo 1. Quando o diabo se apresentou entre os filhos de Deus, quem percebeu a presença do intruso? Deus. O diabo estava entre, mas quem percebeu a presença dele? Deus. Só que na casa de Pedro, Simão Pedro, nem ele, nem a sogra e nem a esposa, nenhum dos três vão perceber a presença do inimigo. Então Deus me fez entender que se a olho nu não tem como ver, lembra de Paulo? Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, também não é contra o, mas é contra principais e potestades. São seres físicos ou espirituais? Olha que coisa incrível. Romanos capítulo 8. Aquele que anda segundo a carne só compreende as coisas, e aquele que anda segundo o Espírito. Se o inimigo que entrou na casa de Pedro é espiritual, para enxergar de fato ele, tem que ter visão. Segundo o livro do Gênesis, capítulo 7, cercar a casa. O moço sai mais cedo, olha os inimigos, entra e diz: Eliseu, acabou, perdemos. Eliseu só diz isso: abra, Senhor, os olhos do moço, para que ele veja. A partir do momento que o profeta liberou a palavra, os olhos do moço foram lá, e o que ele enxergou? Carros de fogo, um exército de fogo em volta dele e do homem de. Então, quando eu tenho essa visão espiritual, eu consigo perceber, pastor, eu consigo enxergar o inimigo que está entrando na casa. Só que nem Pedro, nem a sogra e nem a esposa conseguiram perceber e enxergar o inimigo que está ali dentro. E aí, Diego? E aí que o inimigo está ali dentro? Só que ele não atingiu a princípio, primeiro, a esposa, nem Pedro. Ele atingiu quem? A sogra. Sua sogra é bênção? Sua sogra é bênção? Sogra é bênção, não é, pastor? Sogra é bênção, não é, igreja? Só que tem muita gente com uma visão negativa de quem é sogra. Estou mentindo? Estou mentindo? Uma certa feita, o pastor Jorge Linhares foi ministrar em Orlando. Chegando lá, ministrou. No final da ministração, uma irmã disse: pastor, a minha filha está possessa pelo demônio. Tem como o senhor ir para a comitiva na minha casa orar pela minha filha?
Lá foram eles. Quando eles chegaram no portão, meu irmão, o diabo, tomando a fala da menina, disse: vou embora, ela é minha. Na hora os irmãos estenderam as mãos e liberaram a palavra. E qual foi a palavra? Ela não é sua, ela é de Jesus. Sai! O demônio saiu. A irmã chegou e disse: amém, pastor, que bênção. Só que eu preciso te relatar algo. Por quê? Faz 5 anos que a minha filha me dá trabalho. E alguns dias atrás eu disse em alto bom som dentro da minha casa: abro mão da sua vida, porque você só me traz problema. Tem uma visão negativa de você. Te entrego ao diabo e lavo as minhas mãos. A partir do momento que aquilo que é dela se tornou um problema para ela, a partir do momento que ela abriu mão daquilo que é dela, quem tomou posse daquilo que é dela? Porque aquilo que é um problema para mim não é um problema para o diabo. Eu vou repetir isso aqui. A partir do momento que isso é um problema para mim, não é um problema para o diabo. Então, já que a filha dela dá trabalho para ela, e ela tem uma visão negativa da filha, já que ela abriu mão da filha, o diabo diz: você está abrindo mão, mas eu não. Só que em nenhum momento a Bíblia diz que a minha família, a sua família, a nossa família é do diabo. Josué 24:15. Eu e a minha casa, meu pronome possessivo, minha casa, nós serviremos ao Senhor. É Josué dizendo, como sacerdote do lar: toma aqui a fala, que ele puxa a responsabilidade para ele. E a minha casa, abaixo de Deus, é minha. Nós serviremos ao Senhor. Então, se não for incômodo, olha para quem está ao seu lado. Olha para quem está ao seu lado. Diga para esse irmão: a tua família, a minha família, abaixo de Deus, ela é nossa. Diga: a minha casa e a sua casa, ela é de Deus. Ela é de Deus. Ela é de Deus. Só quem acredita nisso, levanta a tua mão direita assim o mais alto que você puder. Uma mão é pouca, levanta as duas, levanta as duas, levanta as duas. Talvez o diabo quer, pastor, que nós tenhamos uma visão negativa daquilo que é nosso, porque bebe, porque fuma, porque se prostitui, porque chega tarde, porque fala alto, porque chega palavrão. Mas Deus está dizendo: independente dos problemas que traz, continua sendo projeto meu. Se alguém acredita nessa palavra, fecha a tua mão e adore ao nome do Todo-Poderoso. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Só que lá no Novo Testamento, em Atos 16, Paulo diz: creio no Senhor Jesus. Primeiro você, depois eles. Creio no Senhor Jesus. Olha Paulo apontando a responsabilidade para ele. Creio no Senhor Jesus, você, e será salvo. Eu vi uma aleluia. E será salvo, tu e toda sua casa. Então você vai dizer para quem está do teu lado: a obra começa em você e Deus termina na tua casa. Diz para o teu irmão: porque o verdadeiro ministério começa em casa e se estende até a igreja. Se começa em casa e se estende até a igreja, porque o maior ministério de uma mulher de Deus, um homem de Deus, é a tua casa. Eu quero liberar uma palavra sobre ela. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua casa. Quem tem mão para receber? Ele mandou calamar xuriega. Ele mandou cadoremar xurecando, lemar xuricando. Talvez você entrou aqui
debaixo de prova, como a minha irmã disse, debaixo de guerra. Mas Deus está dizendo, independente dos problemas, a casa é tua, a família é tua, o ministério é teu. Será que eu estou pregando para alguém que não vai abrir mão da família por causa da guerra? Aí eu entendi. Se eu tenho uma visão negativa disso, quem está com febre? A sogra. E o que é a febre? Ajuda. Sabe o que o diabo pensou? Se aquilo que traz problema pedir ajuda, certamente ele não vai ajudar. Eu vou repetir. Se traz problema, no momento que pedir ajuda, não vai ajudar. Só que Simão Pedro faz diferente. O que ele faz? Se arruma e vai até a sinagoga. Por que ele foi até a sinagoga, Diego? Porque lá na sinagoga tem um pregador, e esse pregador ele não perde essa guerra. Qual é o nome desse pregador? Jesus. E sabe qual é a palavra, pastor Fernando, ministrada no dia? Eu vim libertar quem está preso, eu vim devolver visão para quem não tem visão, e eu vim curar os enfermos. Opa! Não tem aquele culto que a gente não liga para o pastor, nem para dirigente. Do início ao final, a nossa vida é narrada e a gente diz: como pode, se eu não falei com ninguém, se eu não comentei com ninguém, se eu não postei nas minhas redes sociais, o louvor falou comigo, a palavra falou comigo, a oração falou comigo. Mas sabe o que Deus me fez entender? Que antes de você chegar aqui, Ele já estava trabalhando. Porque tem gente que acha, não, Deus só vai começar a trabalhar quando ligar a mesa, teclado, baixo, quando a irmã começar a dirigir e o pastor começar a orar, aí Deus vai começar a trabalhar. Só que lá em Jeremias 18, Jeremias, levanta-te e desce a casa do outro. Jeremias ouviu e obedeceu. Foi. Quando ele chegou lá, o olheiro estava dormindo? Não. O olheiro estava parado? Não. O olheiro estava o quê? Travado? Então Deus está dizendo: eu não comecei a trabalhar quando você chegou, porque antes de você chegar, eu já estava trabalhando. Pega na mão desse crente que está do teu lado aí com todo carinho e respeito. Pega na mão desse crente que está do teu lado com todo carinho e respeito. Você vai balançar a mão dele, a mão dele, e você vai dizer: antes de você se arrumar, antes de você vir, antes de você chegar, o oleiro já estava trabalhando em prol da minha vida e da sua vida. Se você crê nisso, levanta a mão dele mais alto. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Eita Jesus, que presença é essa? Que presença é essa? Sabe o que Deus está dizendo? Salmo 46. Eu sou refúgio, eu sou fortaleza, e eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Com a mão para cima, com a mão para cima, com a mão para cima. O diabo fez de tudo para você não vir. Levantou compromissos em cima da hora, fez a luta aumentar de nível. Talvez você veio sem força, talvez você veio no seu limite, mas eu tenho a palavra. E qual é a palavra, Diego? Você não vai voltar sem a resposta. Quem crê que tem resposta de Deus aqui, fecha a tua mão e adora a Deus por um minuto, vai. Tem resposta chegando para a tua casa. Tem resposta de Deus para o teu casamento. Quem crê que tem resposta,
Eu vou deixar você adorar, vai. Ele visita aquele terraço agora. Ele visita aquela sala agora. Ele visita aquele quintal agora. Ele visita aquele quarto agora. É Deus dizendo: vai ter resposta. Que isso, Jesus? Ei, Coremaia. Eu vim curar. Essa é a palavra. E o que a sogra estava precisando? O que a sogra estava precisando? Hã? Ouvir Deus falar é bom? Ouvir Deus falar é bom, pastor? É bom, pastor? Só que tem algo melhor. Além dele ouvir Deus falar, sabe quem Pedro está levando para casa? E rogaram por ela, dizendo: mestre, vem até a casa dele. Porque tem gente que não basta apenas ouvir. Ele diz: te ouvir é bom, agora levar o Senhor para dentro da minha casa é melhor ainda. Você vai dizer para 3 pessoas: nós vamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Fala para essa pessoa: nós vamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Nós vamos levar Jesus para dentro da roupa. Quem confirma que nós vamos levar Ele? Para dentro da nossa? Para dentro da nossa? Aí eu te pergunto: o que é libertação? Quando Jesus sai? Quando Jesus entra? Ou quando o diabo sai? O que é libertação? Quando Jesus entra ou quando o diabo sai? Quando Jesus? Por quê? Lembra daquela parábola? Quando um demônio sai, ele vai para lugares áridos. E ele volta com mais 7 mais 1. O segundo estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Por quê? Porque tem muita gente que a gente diz: sai, o diabo sai. Chega no final do culto que é Jesus, não quer. O segundo estado dela é pior do que o primeiro. Diabo, calma aí. Jesus entra, tá? E o diabo, irmão, se ele entra, alguém tem que sair. Olha, eu vou repetir. Se ele entra, alguém tem. É Deus dizendo: se você me levar para dentro da tua casa, o diabo vai ter que sair. E eu fiquei sabendo que aqui tem um povo de guerra, tem ou não tem? Você vai estender a mão em direção à tua casa agora. Eu fiquei sabendo que aqui tem um povo de guerra no Laranjal. Talvez você entrou aqui dizendo: Diego, e aí? E a guerra? E a luta? E a peleja? É Deus dizendo: já que você me chamou para a tua guerra, já que você me chamou para a tua luta, eu tenho uma notícia. Eu não vou mandar ninguém não. Eu não vou mandar hoje não. Eu mesmo vou descer lá, só para te honrar e te dar vitória. Ei, que presença é essa? Que presença é essa, Evandro? Eu vou dar 1 minuto agora para você estender as tuas mãos e orar pela tua casa. Já estou encerrando. Entrega. Entrega. Entrega para Ele. Diz para Ele: faz anos que fuma,
faz anos que bebe, faz anos que se prostitui, faz anos que me dá trabalho. Ele está dizendo na noite de hoje: me convida para a tua guerra, me convida para a tua casa, porque quando você me convidar para a tua casa, a vitória é certa, 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 a vitória é. Jesus entra, fala para o seu irmão, ele entrou. Fala assim, quando alguém está com febre, a gente toca onde? Aqui, aqui e aqui. A gente toca aqui? Por que não? Porque não tem como aferir pela. Só que lá em Marcos 1, Jesus sabe onde ele toca? Aqui, pastor. Aqui, ó. Por que ele não tocou aqui? Por que ele não tocou aqui? Por que ele não tocou aqui? Mas ele vai tocar onde? Quem ama ganhar presente, diga amém. Foi muito fraco, acho que só o pastor. Quem ama ganhar presente, diga amém. Alguém recebe presente com a testa? Com as bochechas? Abaixo do queixo? Agora quem recebe presente com as mãos? Quem foi até a sinagoga para ouvir Jesus pregar? Pedro ou a sogra? Quem ouviu Jesus? Pedro ou a sogra? Quem levou Jesus para casa? Mas quem recebeu o presente chamado Jesus? Quem? Quem? É Deus dizendo: quem veio? Você. Quem ouviu? Você. Quem vai levar? Você. Mas quem vai receber? A tua casa. É presente de Deus chegando para a tua casa, hein? Quem tem mão para receber, levante a mão. Quem tem mão para receber, levante a mão. O texto diz que quando Jesus tocou nela, ela ficou de pé e começou a servir. Sabe qual é a palavra? Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se alguém crê nisso, fica de pé adorando a Papai do céu. Nós vamos levar ele para dentro da nossa casa, pastor Fernando. Nós vamos levar ele para dentro da nossa casa, Lília. Nós vamos levar ele para dentro da nossa casa, obreiro. Nós vamos levar ele para dentro da nossa casa, meu amigo. Jesus vai vir na nossa casa. Mano, Marcos 9. O pai trouxe o filho endemoniado até Jesus. Se o filho está endemoniado, quem está precisando de Jesus? O pai ou o filho? Por que o filho? Porque ele está endemoniado? Só que antes de Jesus libertar o filho, ele pergunta para o pai: você crê? Aí o pai diz: eu sou incrédulo. Calma aí. Como pode um incrédulo acreditar que Jesus pode libertar o seu filho? Vai arredondar. É o incrédulo acreditando na libertação? Calma aí. Calma aí. Jesus pergunta: tudo bem, eu sei que você é incrédulo. Há quanto tempo isso te sucede? Aí ele diz: desde a infância. O problema era assim, pastor, pequeno. Só que criança cresce. Cresce ou não cresce? Era desde a infância, Lucas, desde a infância. Só que cresceu. Quando cresceu, fugiu do controle. Quando é criança, eu consigo controlar, eu consigo contornar. Só que cresce. Quando foge do controle, aí a gente vem atrás. Só que eu tenho uma notícia. Números, capítulo de número 11. Vamos lá. Olharam a terra? Olhamos. É grande? Gosta de uva, pastor? Gosta de uva? Uva. É. Já comprou uva? O Senhor precisou de quantos sobrinhos para carregar uma caixinha de uva?
Estou contigo. Estou com o Senhor, pastor. Para carregar um, tinha que ser quantos homens? Isso é sinal que o solo era bom demais. Aleluia. Terra grande, fruto grande, só que tinha gigante na terra. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Só que lá em Gênesis 12, 15, Deus entregou essa terra, sabe para quem? Abraão e sua descendência. Aí sabe o que Deus me fez entender? Que o gigante cresceu. O problema cresceu e se tornou um gigante. Era para a gente ter tratado lá atrás. Só que a gente espera crescer para agir e reagir. Quando cresce, o gigante diz: a casa é minha, a família é minha, é eu que mando aqui. Só que tem uma palavra: tem gigante na terra, mas a escritura está na tua mão. Eu vou repetir: tem gigante na terra, mas a escritura está na tua mão. Talvez você conheça alguém que está sofrendo de febre espiritual, não tem mais tempo. Vou no horário. E o que é a febre? Todo mundo está sentindo calor, mas quem normalmente está com febre está sentindo o quê? Frio. Você conhece alguém que está sofrendo de febre espiritual? Nossa, quando a irmã orou, senti nada. Louvou, nada. Pastor pregou, nada. E você está dizendo que o culto foi céu aberto? Isso é sinal que eu já estou sofrendo de febre espiritual e não sei. É quando todo mundo está sentindo a presença dele e eu não. Só que eu tenho uma notícia: se depender de mim, essa febre espiritual vai embora hoje. Posso ser profético? Segure na mão de quem está do teu lado aí. Segure na mão de quem está do teu lado aí. Isso. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que pegou na mão desse irmão, traga ele aqui na frente. Talvez você ou alguém de dentro da tua casa precisa de Jesus. Eu tenho uma notícia: amigo que é amigo me aproxima do altar e da presença. Traga alguém aqui na frente. Eu quero ser esse amigo, pastor, que me conduz até o milagre. Eu quero esse amigo do meu lado. Você vai trazer essa pessoa aqui na frente, se ela quiser. Talvez você tenha alguém lá dentro precisando desse toque, desse presente chamado Jesus. Diego, eu estou precisando de um renovo espiritual. Eu estou precisando dele na minha vida. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Vem aqui na frente. Não tem vergonha não. Você crente ou não crente, eu quero te convidar aqui, porque eu quero orar pela tua vida. Cadê você? Vem. Porque eu creio que Deus está trabalhando nessa casa. Vem. É cura? Tem cura. É libertação? Tem libertação. É renovo? Tem renovo. Eu creio. É milagre? Vai ter milagre. Nós não vamos sair daqui sem Jesus. Nós vamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Tem mais gente para vir aqui. Sabe o que Deus está dizendo? A oração vai voltar para dentro daquela casa. O devocional vai voltar para dentro daquela casa. A oração pela madrugada vai voltar para dentro daquela casa. Eu quero entrar dentro daquela casa para tirar todo o problema espiritual. Não tem vergonha não, venha. Não tem vergonha não. Isso. Tá chorando porque se você tem um rei que cuidar de você,
noite de unção.